Existe um tipo de horror que não quer só te assustar. Ele quer abrir alguma coisa dentro da sua cabeça. Ele quer ficar cravado na sua mente como um sonho ruim. Aqueles que você demora pra esquecer, sabe? E é exatamente esse tipo de pesadelo que Do Além tenta encarar. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver batendo um rango, ou quem sabe se você estiver levando seus doguinhos pra passear, ou até se você estiver fazendo um cocôzinho, por que não? O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre Do Além, ou A Criatura que Veio do Além, dependendo da tradução. Esse filme que mistura elementos de horror cósmico com body horror, bem maluco e bem bizarro, e é baseado na obra do Lovecraft. Logo depois da vinheta. Yeah. Esse filme foi lançado em 1986, ou seja, ele está completando 40 aninhos esse ano. Mas, por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha nem visto nada dele. E aí, na curiosidade, eu tava lá dando uma zapeada no Prime Video, vi passando, fiquei assim, será que vale a pena? Não é que valeu? Lovecraft, ele é um cara que ele sempre escreve por coisas meio incompreensíveis. Uma criatura que não pode ser vista, que não pode ser descrita, um horror inimaginável, uma coisa que tá além da nossa compreensão. Por isso que a gente não consegue descrever. É uma coisa tão absurda e no máximo do máximo assim que a gente arranha a superfície, a gente vê uns tentáculos, uma parada assim meio nevoeiro, quando vê, né? E esse é justamente o grande desafio na hora de adaptar esse autor pra tela, porque como é que você vai fazer um monstro? Nas páginas do livro ele não consegue descrever direito, não consegue conceber o que é aquilo que ele tá vendo, né? O personagem no caso. É muito complicado. Enquanto nos livros as coisas dependem muito mais da sugestão, dos sentimentos que aqueles personagens têm diante desse horror cósmico. No filme não dá pra trazer exatamente isso. Seria muitas camadas, assim, não ficaria tão palpável pra adaptar e talvez não ficasse um filme tão legal assim. E é justamente por isso que esse filme acerta, porque ele adapta a obra do Lovecraft. Ele não pega e faz ali ao pé da letra. Como é uma adaptação, ele tem liberdade criativa pra lidar com esse monstro, o desconhecido. E antes de eu começar, eu já quero deixar aqui um aviso de spoiler, porque eu vou falar tudo desse filme, porque eu gostei bastante e eu quero me aprofundar um pouco mais, falar com mais liberdade. Então fica por sua conta em risco. Como sempre, o que vale é a diversão. Então dá pra você ver os spoilers e assistir o filme depois tranquilo, fechou? O filme já começa com os dois pés na porta. Logo nos primeiros minutos de filme, isso mesmo, nos primeiros minutos, a gente já vê esse cientista trabalhando numa máquina aí muito esquisita, antes mesmo de aparecer o título do filme. E aí, o que consiste essa máquina? A gente tem uma glândula no cérebro que chama glândula pineal, e sim, temos mesmo, eu pesquisei. E essa tal glândula é como se a gente não usasse todo o potencial dela. Então o que essa máquina faz? Ela dá uma ativadinha pra gente conseguir olhar através de vibrações e outras coisas do tipo, outras coisas que estão ocultas à nossa volta, né, numa espécie de multiversos, por assim dizer, que a gente não consegue ver porque não tem essa glândula ativada. Só que quando você liga a tal máquina, você consegue ver essas doideiras tudo que o cara quer mostrar. Como se fosse uma parada de expandir a percepção humana. E eu gosto muito disso, eu acho um ponto muito acertado, porque o filme não perde tempo falando assim, não, a gente é mais um terrorzinho normal aqui, olha o que é. Não, mostra pra você o que vai rolar, pra onde aquilo vai escalar nos primeiros minutos, literalmente. E você já vê se você aceita ou não. E aí, se você não curtir esse comecinho, você já pode pular fora que esse filme não é pra você. Mas eu te falo que eu curti. Uma coisa que é de praxe nas obras do Lovecraft é a seguinte: toda vez que tem uma decisão científica a ser tomada, as consequências nunca vão ser boas, vai ser sempre as piores possíveis, e é isso que vai rolar aqui também. O fato é que esse cientista é como se fosse o assistente de um outro cientista um pouco mais velho, mais inteligente, que foi o cara que inventou a máquina. E aí, enquanto ele tá fazendo esse teste, ele começa a ver umas criaturas como se fosse uma espécie de sanguessuga, assim, uma lesma com dentes, e aí ele vê essas criaturas, já vou adiantar aqui que é um efeito de 1986, então não vai esperando grandes coisas quando a gente fala de efeitos digitais, porque os efeitos práticos desse filme aqui, a maquiagem desse filme é muito boa. O efeito digital deixa um pouquinho a desejar, mas é aquela coisa que dá pra você passar um pano, levando em consideração o contexto daquela época, né? 86 os caras não tinham tecnologia pra fazer nada direito. Enfim, ele liga a máquina pela primeira vez, quando ele se mexe, a lesma percebe também que ele tava lá, é como se a lesma estivesse no mesmo ambiente que eu.
eu. Só que como a minha glândula tá adormecida, né, digamos assim, eu não percebo ela. Só que a partir do momento que eu ligo essa máquina, eu começo a ver ela. E se eu me mexo, essa criatura também pode me ver. E o nosso cientista descobre isso do pior jeito. Ele se mexe, já toma logo um mordidão do bicho e, por incrível que pareça, vai contar pro cientista que inventou a máquina que deu certo a experiência. E aí ele liga a máquina, começam a aparecer as criaturas novamente, ele não quer desligar, e a gente acompanha o ponto de vista de uma vizinha que tava lá ouvindo barulhos na casa e vai lá fuxicar pra ver o que é. Quando ela chega lá, a gente vê uma confusão total, porque pra ter esse suspense, para de acompanhar o ponto de vista dos caras que estão ali do lado da máquina, e acompanha o ponto de vista da vizinha por um segundo. Quando ela chega lá, esse doutor que queria tanto que a máquina ficasse ligada há muito tempo lá, porque ele queria ver tudo que ele podia ver, a terra prometida, dos prazeres, de tudo mais, já foi de Vasco, tá lá sem cabeça no chão estirado, e o cientista que era o ajudante dele tá logo com um machado na mão. Então suspeito número 1, né? Claro, a gente sabe que não foi ele, a gente sabe que não é isso, ainda mais porque a gente já viu o experimento sendo feito no primeiro minuto de filme. Só que esse cara vai ser preso, vai pra uma espécie de manicômio, e lá a gente vai acompanhar a segunda personagem que vai fazer parte dessa trama, que é uma doutora que vai até esse hospício visitar o cara pra saber se ele realmente tá louco, o que aconteceu, qual é que é a fita. Papo vai, papo vem, ela consegue convencer os caras a soltar ele sob a custódia dela, porque ele conta o que aconteceu, ele fala que saiu uma criatura muito doida de lá de dentro que comeu a cabeça do doutor. Ela não acredita muito, mas ela quer ver com os próprios olhos pra ver se ele tá realmente falando a verdade, porque ela fica ali com a pulga atrás da orelha. Nisso, o que eles fazem? Eles têm a brilhante ideia de reviver o trauma do cara que passou, sei lá, algumas horas atrás, pra tirar a dúvida se ele é culpado ou inocente. Então os caras colocam um policial junto com ela, né, pela segurança dela, porque afinal o cara podia realmente ser louco. E aí eles voltam pra casa do cientista, onde tá a tal invenção, pra ligar ela e definir de uma vez por todas. Será que esse cara tá falando a verdade? O legal dessa participação inicial, tanto da doutora quanto do policial que acompanha o cara de volta pra casa onde tá a máquina, é que eles colocam um pouco de racionalidade no meio de tudo isso. É como se eles fossem a gente, como se eles fossem o espectador dentro daquilo tudo. Apesar da gente já ter visto na primeira cena que o cara não tá mentindo, é uma situação que, se você se coloca ali no lugar daquelas pessoas, você também não acreditaria, porque o cara sai contando uma história muito absurda. É muito mais provável, assim, muito mais plausível ele ser um louco que matou o chefe do que ter saído uma criatura de outra dimensão e arrancado a cabeça do cara. Mas a questão é, cadê a cabeça? Foi ele que arrancou? Onde é que tá a cabeça desse cara? Doctor, if you're telling us the truth, the only way to free yourself is to go back through this door. E aí o lance é que a doutora vai cada vez mais acreditando no suspeito, e em contrapartida o policial vai sempre duvidando, sempre cético, incrédulo, não quer saber direito. Só que aí o cara vira a noite consertando a máquina lá, fazendo os reparos que precisa pra ligar ela mais uma vez. E aí quando liga, a gente finalmente vai ver todas aquelas criaturas que ele já viu, só que dessa vez não vai sair só as lesminhas com dente não. Vem também uma criatura que é um ser pensante, que conversa com eles. E é a criatura que o cara diz que foi quem comeu a cabeça do doutor. Só que o lance é que esse bicho, esse monstro, aparece justamente com a cara do doutor. Isso é muito bizarro, porque quanto mais vai passando o filme, mais ele vai se deteriorando, virando um bichão feio. Quando ele aparece a primeira vez que ela toca nele, o negócio já começa a dar uma derretida, você já vê que não tá legal. Mas o efeito prático é muito bom, a maquiagem é bem feita pra caramba até hoje. O terror aqui não é só sobre monstros, não é só sobre sustos, não é só sobre nojeira, mas ele também é sobre a percepção. A percepção que a realidade que a gente conhece é só uma camada fina, em cima de um monte de loucuragem que tem ali que a gente não consegue ver, porque a tal glândula tá desativada, tá adormecida. Mas toda essa loucuragem tá ao nosso redor o tempo todo e a gente só não convive com isso. E eu gosto bastante dessa ideia, porque adaptar Lovecraft não é uma tarefa fácil. E esse filme consegue dar uma driblada nisso de um jeito bem convincente, porque ele se faz valer de ser uma adaptação para mudar algumas coisinhas e ficar mais compreensível pra gente. Esse filme tem monstro, tem nojeira, tem bizarrice, mas parece que ele tá muito mais interessado em mexer nessa linha da percepção humana sobre as coisas. Isso pra mim foi muito legal. Aí depois do susto, tal, essas coisas de revelar a criatura, eles desligam a máquina, e é simples assim, quando eles desligam a máquina, tudo que eles estão vendo some e volta ao mundo normal. Só que uma vez que ativou a tal glândula na tua
cabeça, você fica ali com uma inquietação, você fica ali com um negócio, uma coceirinha, você quer ver mais. Foi justamente isso que levou à morte do inventor da máquina no começo do filme. A morte, né? Porque segundo a criatura, agora aquele cara vive dentro dele, o cara absorveu todos os conhecimentos dele, tudo que ele sabia, tudo que ele vivenciou, tá tudo dentro do bicho ali agora. E aí tem uma reviravolta que eu achei bem interessante, que apesar do acusado de louco ter já ligado a máquina 3 vezes no total, né, contando aquela primeira que ele ligou sozinho, não parte dele esse vício por alimentar a percepção da glândula, e sim da doutora. E aí, quando eles estão lá de boas, dormindo, tranquilo, ela acorda, vai lá e liga a máquina sozinha. E aí ela vai deixando rolar, o bichão aparece de novo, vai ter cena aí que tirem as crianças da sala, né, vai mostrar umas coisas um pouco a mais ali, que o bicho tem todo esse envolvimento também com prazer, uma pegada meio Hellraiser, sabe? O prazer tá interligado à dor, só que aqui no caso o prazer tá interligado a você consumir uma pessoa, você ter ali a mente dela dentro de você, é a forma mais pura de prazer. O bicho fala, e ela vai caindo na lábia dele, o bicho vai dando uns pega nela, eles com muito custo, aos trancos e barrancos, conseguem desligar a máquina mais uma vez, mas aí já tem muito mais coisa afetada do que somente os corpos deles. De tanto tempo que a máquina ficou ligada, parece que alguma coisa dessa dimensão sobrou na nossa realidade. Então essa máquina consegue ir se rearranjando para ligar sozinha, como se ela estivesse sendo controlada por essa criatura que a gente viu, a forma do doutor que morreu, que vai ficando cada vez mais nojenta no decorrer do filme. E aí eles começam a perceber que não é como se essa máquina fosse uma janela neutra ali, que você abre, olha a outra dimensão e fecha a hora que você quiser. Quanto mais contato essa outra dimensão fica com a nossa, mais essas criaturas, né, principalmente esse ser pensante da outra dimensão, consegue manipular o nosso mundo, mesmo sem estar aparecendo ali fisicamente pra gente. E eu particularmente acho essa parte muito legal, porque entra esse quê da adaptação. Não dá pra você fazer Lovecraft só citando um horror inimaginável na tela. Então eles trazem todos esses elementos, tem a nojeira do bichão que o corpo vai derretendo, o policial ele vai morrer de um jeito bem nojento, tem toda essa parte sexual que eu falei, que ele vai meio que seduzindo a personagem da doutora, mesmo que sem ela perceber, mesmo ela achando que tá com medo, ela vai sentindo um desejo de ir lá ligar a máquina, de fazer ela funcionar. Então ele coloca todas essas coisas bem características e dá uma cara para esse mal que eles estão enfrentando, que a gente não encontra na obra do Lovecraft. Ele melhora isso pro aspecto de cinema, porque fica mais palpável pra gente entender o que eles estão enfrentando e descobrir se eles vão se safar dessa ou não. E aí, depois de todas essas tretas de liga e desliga da máquina, eles acabam até cortando os fios de eletricidade para deixar a máquina desligada. E aí o protagonista, que desde o início do filme ele tá nesse tons de cinza, né? Ele nunca foi o herói bonzinho, o mocinho. A glândula da testa dele foi estimulada tantas vezes que ela literalmente rasga a testa e sai uma minhoquinha lá. E aumenta a percepção dele por 24 horas. Não que ele tem a visão das criaturas com a máquina ligada igual, mas ele já vê as coisas bem diferentes, ele vê um negócio meio colorido, é uma percepção diferente que ele tem do mundo. Eles representam as coisas dessa outra dimensão com a cor roxa no filme, ele começa a ver, onde ele vê a cor roxa, ele quer consumir aquilo, ele quer comer, como se ele estivesse se tornando a criatura que o doutor acabou se tornando lá, né? E aí ele vai despirocando cada vez mais, ele primeiro tá no hospital, ele acha lá um negócio tipo meio de cérebro, ele come uns cérebros que estavam tipo meio que pra ir pro lixo lá, depois ele ataca uma médica, come o cérebro dela, aí vai perdendo a mão. Isso o policial já morreu, a mulher quer voltar desesperadamente pra destruir a máquina, porque dessa vez ela viu que não tem jeito mesmo. Então, nessa parte, você tem que aceitar um pouco ali que o roteiro não vai fazer muita força pra te convencer daquilo que tá acontecendo. Eles simplesmente estão na casa, voltam pro hospital, tem toda uma treta, conseguem fugir da polícia, conseguem fugir dos médicos do hospital pra voltar pra casa novamente. Essa parte deixa um pouco a desejar, mas ainda assim não zoa a experiência do filme. Continua muito legal.
legal. E o final desse filme, pra mim, foi muito marcante, porque ele puxa uma coisa assim muito forte em filme de terror. Eu gosto, que é quando o filme termina, aquela sensação de que, tipo, tudo isso vai ter consequências reais naquelas pessoas que sobreviveram pra sempre. O protagonista vai de Vasco, a doutora vai conseguir, com muito custo, destruir a máquina, mas o preço vai ser a sanidade dela, porque ela claramente não fica bem das ideias no final desse filme. É um final desolador e mostra que tudo tem seu preço, mas são consequências pertinentes com que esses personagens procuraram ao decorrer do filme todo. Então é muito legal. Às vezes, num filme de terror, final bonitinho, final feliz, traga boa parte da experiência. Eles terminarem tudo na merda e quem viveu ficou louco. Sem brincadeira, esse filme aqui eu não tenho a mínima ideia de por que 40 anos de existência eu nunca tinha nem ouvido falar dele. Sério, porque é bem legal mesmo. Assim, eu vou dar uma nota 7,5, por causa que tem esses defeitozinhos de roteiro, umas conveniências que você tem que aceitar. Acho que 7,5 tá justo, é bem divertido. Divertido definitivamente não é a palavra, mas é um filme muito interessante, muito diferente do terror convencional que a gente vê por aí. E olha, surpreendeu. What happened up there? It ate Phil. Esse filme tem aquele cheiro de anos 80. O efeito prático é bom demais. O efeito digital também deixa um pouquinho a desejar, mas isso daí eu nem tiro pontos por isso, porque estamos falando de 40 anos atrás e ele tá pra nós? Até que é legal. Mas o que mais me pegou foi justamente isso de mexer com a percepção humana. Como se os horrores estivessem à nossa volta o tempo todo e a gente não vê porque a gente não percebe. Então isso dá um receio real, assim, que pode ser que seja isso. Como é que você vai saber que não é? A glândula tá despertada? Não tá. Você não vai saber. Mas e você? Você já tinha ouvido falar em Do Além ou A Criatura que Veio do Além? Comenta aí pra eu saber, porque eu fiquei curioso. Esse filme chegou no Prime Video esses dias. Eu fui assistir, mano, totalmente zero expectativas e fui positivamente surpreendido, ainda bem. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então se você gostou, já sabe. Manda pra um amiguinho ou pra uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Ajuda a viver disso, por favorzinho, vai.